Gravando. Então, bom dia a todos. Todo mundo já foi admitido, falta aqui a Mariana, deixa eu admitir ela também. Quem for aparecendo, eu vou admitindo. Então, hoje eu tenho uma alegria muito grande, de novo, de receber aqui o professor Marcel, um aluno que começou exatamente como vocês aí na UERJ, se destacou por ser uma pessoa muito séria, muito comprometida, de altíssima confiabilidade em relação a tudo, horário, cumprir o que promete, a presença, e foi um período em que eu relaxei muito, porque ele fazia tudo. Porque, além de tudo, ele tinha muita iniciativa, né? Uma fase mais enrolada, as coisas ainda eram mais primitivas, né? Então, ele chegava e resolvendo tudo, né? Aquele assistente que a gente sonha em ter, né? Que não fica esperando você dizer o que tem que fazer, né? Quando eu chegava, ele já tinha feito tudo, né? Ele tomava um café sempre, né? Cheirinho de café no corredor, na chegada, né? Aquelas coisas que ficam na memória, né? E hoje ele explodiu, né? Está em Portugal, ele fez o mestrado dele, está fazendo o doutorado. Em Coimbra também, né? Que deve ser uma coisa emocionante, né, cara? A universidade lá deve é muito... ser emocionante, né? Muito, muito. Eu vejo as imagens de Coimbra, uma minissérie chamada Os Maias, que fala de uma família, né? E muitos personagens, os filhos, né, que são pessoas ricas, estudam em Coimbra desde aquela época. Quer dizer, a mesma Coimbra que, obviamente, deve ter vários anexos mais novos, né? Mas tenho certeza que aquela unidade central existe, tanto que serviu de cenário, né? Na gravação da série. Então, a gente tem uma pessoa que está na Europa, né, numa área assim, que eu estava conversando antes, aqui muitos já ouviram falando disso, que as coisas são divulgadas com mais responsabilidade, cientificamente falando, tá, gente? Não se anuncia como um fato, algo que ainda não está comprovado. E aí a gente vai poder ter essa influência para contrapor um pouco o modelo americano, que é o que chega para nós, pela internet o tempo todo, né? Que cada semana descobriram uma nova solução, uma nova proposta espetacular, insuperável de suplemento, de treinamento, e muda o nome, né? Enfim, aí o HIIT já virou uma coisa jurássica, né? Já tem um troço novo com outra sigla. Então, a gente tem aqui uma pessoa para fazer um contraponto em relação a isso, extremamente competente, extremamente sério, muito comprometido mesmo com tudo que ele faz. Então, Marcelo, olha, de coração, eu agradeço muito. Nada, eu que você agradeço. Desmarcar seus compromissos, que eu sei que você teve que fazer isso, para estar aqui conosco agora. Então, a gente vai fechar esse ciclo de palestras, vou usar essa expressão, com a chave de mais do que ouro, né? Chave de nióbio, Eu comecei de titânio. Primeiro, né? Fez o primeiro e vai fechar. E eu agradeço muito, de coração, tá? Eu que agradeço. Mais uma vez, a sua dedicação aqui às nossas causas, né? Tá bom, querido? A palavra é sua aí, pode maltratar. Aqui não se fala da vacina da Rússia. É desconsiderada a vacina da Rússia. Eles acham que é uma coisa sem estudo, sem... Picaretagem. Eles encarem... Aqui é encarado assim, ninguém comenta a vacina da Rússia. A não ser que tenha havido um teste maciço lá na Rússia, que a gente não ficou sabendo, né? E que então eles viram que deu certo, mas por que não divulgar, né? Então não houve teste nenhum, o cara pulou as etapas e está indo para a fase 4 sem passar pela 2 nem pela 3. É isso. Marcel, você com a palavra aí, muito obrigado. Um assunto muito, muito interessante, para mim difícil, né? Que é suplemento nutricional, não vou nem dizer alimentar, vou dizer nutricional, né? E qual é a maneira certa de usar isso, quem realmente precisa disso. Marcel, segue, querido. Muito obrigado mais uma vez, tá? Estão conseguindo ver? Tá, estou conseguindo ver bem. Estou com uma tela em cima aqui que é para... Só para vocês irem percebendo, tá, queridos? Enquanto ele está acertando a tela aí, vocês estão vendo ali a Universidade de Coimbra, 1290. Final do século XIII. Essa universidade existe desde 1290. Conseguem ver? Ampliou, embora não esteja no modo apresentação, porque eu não estou vendo aquela coluna da esquerda, né? Pronto. Vou lá os slides. Agora sim. Oi? Perfeito. Vai, querido. Então, vamos lá. Bom dia para vocês. A gente, na semana retrasada, algumas semanas, a gente viu os dopings, né? Que foram os recursos ergogênicos que não são permitidos em desportos de competição. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos suplementos, os recursos ergogênicos que são permitidos, né? Teve um que não era permitido há pouco tempo, mas passou a ser permitido. Isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. E vou lembrar, novamente, bater nessa tecla, era o início do outra aula e agora repetir novamente essa aula.
é que recurso ergogênico é diferente do doping, né? Do que é proibido, do que é ilícito, é muito diferente, tá? O que a gente vai ver é o recurso ergogênico, propriamente dito. Deixa eu só minimizar uma coisa aqui. Cadê? Calma aí. Pronto. Pronto. Então, recurso ergogênico é uma aplicação de um procedimento ou recurso nutricional físico, mecânico, psicológico ou farmacológico capaz de aprimorar a capacidade de realizar o trabalho físico ou desempenho atlético. Isso é uma definição do Makar, do livro de Fisiologia do Exercício, que qualquer coisa que você utiliza que tende a melhorar o seu desempenho, o seu treino, a sua prática desportiva, é considerado um recurso ergogênico, mas não necessariamente isso é doping, né? Você pode utilizar, por exemplo, o café, a cafeína, e hoje não é doping, né? Dando um exemplo disso, a creatina, por exemplo. E o que é o doping? Já é, segundo o Comitê Olímpico Internacional, o doping é definido como o uso de qualquer substância endógena ou exógena em quantidades ou vias anormais, com a intenção de aumentar o desempenho do atleta ou de atleta em uma competição. Ou seja, o doping é tudo aquilo, toda aquela substância que a pessoa vai usar e que está proibido o uso pela WADA, que é a Organização Antidoping do Mundo, né? Isso muda com o tempo, tá? A cafeína já foi doping, deixou de ser. Algumas substâncias mudam. E isso a gente viu na outra aula. Eu só bati novamente isso, que às vezes alguém pode falar, pô, mas esse suplemento pode ser doping, não pode? Só para definir e separar mais ou menos o que é isso, ok? Seguindo o mesmo princípio da outra aula, quem assistiu, né? A outra aula eu tentei passar para vocês os fármacos, mas seguindo o que é de estudo, que é cientificamente comprovado, o que tem nas bulas dos fármacos, né? Que é muito simples, né? Se você falar, esse fármaco não causa câncer de próstata, e na bula tá que causa porque ele causa, né? Então, novamente, eu dou o recurso ergogênico, no caso aqui os suplementos, em cima da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, né? Como a Anvisa vê esses suplementos e como ela divide, tá? Isso muda de tempos em tempos. Quando eu dei essa aula, esse seminário com o Afonso lá na UERJ, a Anvisa era diferente, era outra definição. Particularmente, eu achava muito melhor, era muito mais simples para a pessoa identificar. Hoje está um pouquinho mais complexo, está muito amplo, porque antes a Anvisa separava os suplementos para atletas, para suplementos para grávidas, para crianças, né? Havia uma separação, hoje não há mais isso. Ela pegou tudo numa coisa só, virou suplementos alimentares e é tudo que tu imaginar que uma pessoa possa usar. Eu, particularmente, acho desnecessário, acho que fica muito amplo, prefiro que separasse, fica melhor para a pessoa entender. Tá? Quem não sabe, a Anvisa é uma agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde de tudo que tem no Brasil, tudo que exerce controle sanitário em tudo, produtos, serviços, alimentos, cosméticos, fármacos, tudo que você imagina, a Anvisa é fiscalizadora sobre isso, tá? Tem muitos problemas, teve, quando eu chegar ao tempo, questão da creatina, já teve problema com isso, então vira e mexe, a Anvisa muda esse regulamento. Esse regulamento que eu vou mostrar para vocês foi criado em 27 de julho de 2018, ou seja, é recente, tem coisa de 2 anos, né? Bem recente, essa nova conceito, e tem acesso de todo mundo, é só você ir no site da Anvisa, pesquisar suplemento alimentar, pega as declarações do Diário Oficial, pega a ideia inicial que eles têm, é de acesso ao público, não tem mistério. Então, agora, depois de 2018, o que a Anvisa traz como suplemento alimentar são produtos para ingestão oral, apresentados em formas farmacêuticas destinadas a suplementar a alimentação de indivíduos saudáveis com nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos, isolados ou combinados, ok? Por que eu fiz questão de botar o conceito da Anvisa? Por isso que eu estou lendo aqui o slide, que eu também não vou decorar o conceito exato, eu fiz questão do conceito exato. Não vamos entrar na questão de probióticos, eu acho que isso tem mais a ver com a nutrição propriamente dita. E uma coisa para chamar a atenção aqui é indivíduos saudáveis, né? Destinada à suplementação de indivíduos saudáveis. Ou seja, se a pessoa não é saudável, se tem alguma comorbidade, a ideia é que não seja que o suplemento já é à parte, tá? Já é uma prescrição médica, tá ok? Então a Anvisa criou isso de indivíduos saudáveis. Antes era suplementos para atletas, então a Anvisa destinava o que era atleta, logo o que é esse suplemento para o atleta. Agora ela ampliou, botou indivíduos saudáveis, que é para entrar crianças, grávidas, etc. Tá? E as empresas têm, se eu não me engano, são 4 ou 5 anos para
se adequar a esses conceitos novos da Anvisa. Porque tem muita coisa, tem rotulagem, tem o tamanho da letra, tem tudo que você imaginar, é tudo regulamentado pela Anvisa no suplemento. O que pode estar escrito no rótulo, o que não pode estar escrito, o tamanho da letra do rótulo, aonde tem que estar escrito, tudo tem. Eu acho, assim, eu acho legal, porque padroniza, fica mais fácil para o público ver, para quem for comprar, para buscar, quem compra muito, já pega uma embalagem, um suplemento novo, já sabe onde localizar tudo. Isso é legal, isso realmente é muito bom. Eu só não gostei muito, eu particularmente, dessa ampliação de suplemento alimentar. Eu acho que deveria manter mais restrito para quem pratica, para atletas, etc. Tá? E o que não é, essa parte eu peguei do suplemento, o que não é permitido na composição. Ou seja, se tiver na composição, não é vendido como suplemento no Brasil. Isso justifica muitos suplementos importados, que muita gente, às vezes, já utilizou e hoje, às vezes, compra o mesmo suplemento e fala, pô, não tem o mesmo efeito, pô, não sinta a mesma coisa. Mais para frente eu vou falar um suplemento específico sobre isso. Mas por quê? Porque tem substâncias que não podem ser incluídas no suplemento alimentar. Então, as empresas vão vender um suplemento no Brasil, tem que tirar certas substâncias, vão vender na Europa, pode ou não pode, nos Estados Unidos, então vai mudando devido a cada regulamento de cada país. E que substâncias são essas? Substâncias consideradas como doping pela WADA, né, Agência Mundial de Antidopagem, não pode ter no suplemento, eu acho que é meio óbvio isso, né? Substâncias sujeitas a controle especial, que seja controle farmacológico, substâncias obtidas das espécies que não podem ser utilizadas na composição de produtos tradicionais fitoterápicos, ou seja, aqueles produtos fitoterápicos não podem ser considerados suplemento antidoping, e óleos e gorduras parcialmente hidrogenadas também não pode ter no suplemento alimentar, ok? E como a Anvisa faz isso? Antes, a Anvisa dividia assim, suplementos proteicos, suplementos de carboidratos, hidroeletrolíticos, repositores hidroelétricos, e falava de cada um, BCAAs. Hoje a Anvisa não. A Anvisa considerou assim, não. Os suplementos vão ser divididos de acordo com o nutriente principal de cada suplemento. O nutriente que você pode obter por alimentação, pela dieta. Então, meio que generalizou. Então, ela dividiu em vários componentes. Eu vou mostrar os componentes e alguns exemplos de alguns componentes, tá? Proteínas, é uma listagem imensa de proteínas. Eu só coloquei alguns só para exemplificar. Proteínas, no caso da Anvisa, é caracterizado como caseína, proteína de soja, proteína de soro de leite de milhões de formas, concentrada, hidrolisada, isolada, tá? E o que me chamou a atenção, eu não achei nesses suplementos, foi a albumina. Eu não achei proteína do ovo. Isso me chamou a atenção. Não sei se isso agora, pelo suplemento alimentar, cai em outra categoria, cai em, sei lá, em suplementos em compostos para fabricação de pão, de padaria, porque a clara de ovo, né, desidratada, a albumina é muito, muito utilizada nisso, não sei. Tá? Eu pesquisei, não consegui achar, mas eu sei que nas proteínas não é incluída a albumina. Isso me chamou muita atenção, porque eu particularmente gosto muito de albumina. Dividir proteínas, carboidratos, as famosas destrose, maltodestrina, derribose e milhões de outros, tá? Fibras alimentares, quitosana, fibra de beterraba, que eu achei curioso, inulina, lipídios, que muitos são usados para emagrecer, né? O ácido linoleico, que é utilizado muito para emagrecer, o óleo de coco, e o famoso, não sei se é da época de vocês, o óleo de fígado de bacalhau, que muitas crianças antigamente comiam, tomavam de colher, que era horrível, mas que tem muitas propriedades positivas, tá? Divide minerais, todos os minerais que você imaginar, uma listagem imensa. Eu só dei o exemplo que eu acho que são os mais utilizados, cálcio, ferro, iodo, magnésio, zinco, né? Cálcio para os ossos, ferro de questão da anemia, o iodo a questão da tireoide, o magnésio, muitos estudos mostram que ajuda muito a nível de quem treinamento muscular, e o zinco para sistema imune, sistema imunológico também é muito utilizado. Vitaminas, eu exemplifiquei algumas, tem várias vitaminas do complexo B, vitamina A, D, E, C, milhares, colina, tem a biotina, muitos suplementos têm a biotina, porque a biotina ela favorece a absorção do suplemento, né? Então, se você for comprar uma proteína, ver lá a proteína que é adicionada de biotina, é bom, porque favorece a absorção, aumenta a absorção do suplemento, seja carboidrato, proteína, etc. Tá? Aminoácidos tem milhares. Uma atenção para esses aminoácidos é que antes a Anvisa dividia os aminoácidos de cadeia ramificada, que são os BCAAs, que é a isoleucina, leucina e valina. Hoje, eles não dividem mais assim. Hoje, são cada aminoácido separado, entendeu? Não tem mais essa separação dos BCAAs. E outros nutrientes que não entram em nenhuma categoria, que é a carnitina, a creatina, um exemplo da taurina, tá?
Substâncias bioativas, coenzima Q10, alguns suplementos têm. Cafeína, que é muito utilizada nos pré-treinos, né? Isso e suplementos para emagrecer, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. E enzimas, que é a lactase, e quem tem intolerância à lactose tem que ingerir a lactase, seja já adicionada no suplemento, seja separado. Tá? Lembrando que não existe leite sem lactose, né? Existe leite com a lactose digerida. Tá? Ele é quebrado em galactose e glicose. Tá? Sem o componente da lactose não existe. Tá? E a Anvisa divide assim, bem, tem os suplementos, os nutrientes, e cada suplemento, se é um suplemento de proteínas, tem que ter um limite mínimo e um limite máximo. Se é um suplemento de carboidrato, limite mínimo e máximo, cafeína, creatina, etc. Tá? Então, o suplemento tem que ter aquele limite mínimo por dosagem, por necessidade diária. Há esse limite mínimo. Eu, particularmente, achei o limite mínimo muito baixo. Né? Proteínas, 8,4. Pô, você comprar um suplemento, sei lá, para ingerir uma dose do suplemento ou duas e ter só 8,5 gramas praticamente de proteína, eu acho muito pouco. Né? Muito pouco mesmo. Eu, particularmente, na outra resolução da Anvisa era muito melhor, era muito mais descrita, era por questão calórica, eu achava mais elaborado. Dessa vez diminuíram um pouquinho. Aqui são de limites mínimos. Um suplemento proteico tem que ter no mínimo 8,4 gramas, carboidrato 26,25, a cafeína tem que ter no mínimo 75 miligramas, creatina 3 gramas, né? 3.000 miligramas. Eu botei aqui leucina, valina e isoleucina, que são os 3 aminoácidos do BCA. Tá? E também, se você tem um limite mínimo, há algumas substâncias que a Anvisa taxa como limite máximo. Não pode ter mais que aquela quantidade do produto. Proteínas e carboidratos não há esse limite, tá? Não aparece. Cafeína, no máximo 400 miligramas, por isso que você acha normalmente suplementos de cafeína com 150, 200 e no máximo 400. Não pode ter mais de 400 miligramas. Claro que se a pessoa ingerir 2 comprimidos, vai ter mais, óbvio, né? Mas a porção indicada não pode ter mais de 400 miligramas. A creatina é o mesmo do limite mínimo, uma curiosidade, não pode ter mais de 3.000 miligramas. Isoleucina passa bastante, 5.600 e poucos miligramas. Valina, tá? Leucina, valina e isoleucina também é muito acima do que é o limite mínimo. Calma aí que travou. Calma aí. Travou o sistema aqui. Tá bem, querido. Estamos te ouvindo bem. Calma aí. Não é que travou. Ué, o que houve aqui? Aconteceu com o Guilherme também algumas vezes. Pronto, voltou. Tá ok? Limite máximo, limite mínimo. E agora vamos falar um pouquinho das proteínas, tá? Os suplementos proteicos, eu coloquei 2 principais, que é a whey protein e a albumina. Mas qual é a diferença deles? A nível de ingestão, a albumina ela te dá uma saciedade muito maior, tá ok? Muito maior do que o whey. O whey você toma, fica bem, pode tomar com lanche. A albumina, que é a proteína da clara do ovo, que é esse à direita, branquinho, ele te dá uma saciedade muito maior. Então, acho que quem toma aquele shake de proteína no meio do treino, no meio da tarde, né, para complementar alguma alimentação, eu acho mais indicada a albumina. Eu acho melhor. E pela Anvisa, né, isso que eu coloquei acima, essa informação que eu coloquei acima, é a informação que a Anvisa permite dizer para que serve o suplemento, que é para que é comprovado cientificamente o suplemento, que é auxiliar a formação de músculos e ossos. Ou seja, você toma a proteína normalmente após o treino ou durante o dia, nunca antes do treino. Eu já vi muitas pessoas cometerem esse erro, vai treinar e toma whey. Isso nunca se faz porque a albumina, tanto a albumina como o whey, ele demora um pouquinho mais para digerir, né? A proteína demora mais a absorção e a digestão, e nesse processo gera um pouco aumento da temperatura corporal. E isso não é indicado para quem vai iniciar um exercício, né? Você concentra o sangue do corpo nos intestinos para realizar a digestão e absorção, e você vai praticar logo um exercício em seguida, e você vai precisar desse sangue, digamos, para os músculos, que é o débito cardíaco. Tá? Então, não é indicado ingerir proteína, suplementos de proteína, antes
do treino, e sim após o treino, tá ok? À noite ou à tarde, 2, 3 horas antes do treino não há problema, mas como pré-treino não, tá? Carboidratos, normalmente, pela Anvisa, eles auxiliam na recuperação da função muscular normal após exercícios extenuantes, ou seja, para que serve, para que a pessoa utiliza o carboidrato? Pode utilizar após o treino, não há problema, por quê? Lembrando que muita gente, vou fazer dieta, low carb, tal, e quer ganhar massa muscular. Esquece. Por quê? Porque para você absorver proteína, você precisa de carboidrato. Para você queimar gordura, você precisa de carboidrato, né? Carboidrato é um nutriente necessário para tudo. Então, se você reduzir muito a taxa de carboidrato na tua alimentação, você não vai conseguir ter um desenvolvimento muscular de massa muscular muito alta, porque a proteína que tu vai ingerir não vai ser toda absorvida. Claro, se você quer secar o corpo, definir, ok. Mas se você quer volume de massa muscular, isso não é indicado. O suplemento é mais indicado ou após ou antes também. Às vezes a pessoa precisa de um aporte de carboidratos para o treino, devido ao dia a dia. A pessoa trabalha, não tem tempo para se alimentar, tem lá o shakezinho, bota água, bota o suplemento, é em pó, mistura, toma, para ter um suporte de carboidrato, para não treinar em um déficit de calorias, em um déficit nutricional, é uma boa. Mas cuidado, ingerir muito carboidrato antes do treino, imediatamente antes mesmo, pode gerar uma coisa chamada hipoglicemia de rebote, que é o quê? Quando você treina, o teu corpo reduz a produção de insulina. Só que se você ingerir muito carboidrato antes, você vai ter um pico de insulina muito alto, porque a maioria desses carboidratos são de alto índice glicêmico. Então, tu vai ter um pico de insulina muito alto. Esse carboidrato, para absorver esse carboidrato rápido, né? Porque você está com a glicemia muito alta. E quando você começa o treino, os teus músculos precisam muito de carboidrato. Então, isso faz o quê? A insulina vai levar o carboidrato para as células e depois o músculo começa a necessitar de carboidrato, vai lá e vai pegar mais carboidrato do sangue, mais glicose. E isso vai gerar uma hipoglicemia, chamada hipoglicemia de rebote. Às vezes a pessoa toma malto, ou a destrose, o que for, acabou de tomar e tal, toma uma água, alonga, vai treinar. Aí se sente mal. É o quê? A glicemia da pessoa caiu muito devido a isso, tá? Então não é indicado. Eu, particularmente, tá? Agora é minha opinião própria, não indico suplementos de carboidrato, porque eu acho que carboidrato é uma coisa tão simples para você ingerir diariamente, né? Um pão, sei lá, no Brasil tem um caldo de cana. Pô, melhor que caldo de cana antes de treinar não existe. É carboidrato puro, é muito bom, é natural, não precisa ficar mexendo essas substâncias químicas. Eu acho que não tem necessidade. Claro, aquela pessoa que passa o dia trabalhando, não tem pouco tempo, precisa desse suporte de carboidrato num período do dia que ele não tem tempo para se alimentar direito, precisa de uma alimentação muito rápida, sim, mas como todo mundo faz, não, começa a treinar, compra malto, estou treinando, não, isso daí não, eu acho que não tem necessidade disso. Lembrando que o uso de carboidrato no treino só é indicado após 1h20 a 1h30 de treinos intensos, tá? Ou seja, você vai para a academia, vai treinar. 1 hora de treino, 1h10, é o normal de todo mundo, é o básico de todo mundo, né? Você não tem necessidade de ingerir carboidrato. Se tua alimentação estiver certinha, você fizer uma boa alimentação antes do treino, você não tem necessidade de ingerir carboidrato durante o treino. Agora, não, o nível da pessoa está muito alto, ela hoje faz normalmente 2 horas de treino, 1h40, deu lá 1h10, 1h15 de treino, toma um pouquinho de carboidrato, vai terminar o treino, beleza. Isso quem treina forte, tá? Eu sei que muita gente faz 2 horas de treino, mas é aquele treino, né, do dedão, né, dos polegares no celular, né? Eu sei que isso ocorre muito, mas quem treina sério, quem treina certinho, não tem necessidade. A grande maioria não tem necessidade de ingerir carboidrato durante o treino, né? Seguindo a cafeína, que eu acho que eu pesquisei, a gente vai ver um pouquinho de pré-treino lá para frente. Tudo tem cafeína, todos os pré-treinos têm cafeína, né? Tudo é uma boa. Ela auxilia no aumento do estado de alerta e na melhora da concentração e auxilia na capacidade de resistência e no desempenho de exercícios físicos de resistência. Essas duas informações da cafeína, o efeito da cafeína, é o que a Anvisa diz, tá ok? Depois a gente vai ver mais para frente um pouquinho do que a cafeína realmente gera. É mais à frente. Que é o quê? A cafeína, só buscar aqui. Desculpa. Eu falo, pensei que tivesse posto. Enfim, a cafeína, o que ela gera, tá? A cafeína, ela principalmente gera uma maior captação dos ácidos graxos livres, da gordura, dos lipídios, para a produção de energia. Uma das coisas.
Se você tem maior captação desses ácidos graxos para o músculo, você reduz o consumo do glicogênio muscular, da glicose sanguínea. Isso permite que você aumenta o tempo de esforço, por isso que fala em capacidade de resistência. Tá ok? Melhora a concentração, todo mundo sabe disso. Ah, vou estudar, estou meio cansado, tomar um café. Dou uma melhora na concentração, acho que isso é o básico. Aumenta o estado de alerta e ele aumenta a síntese proteica. Ele estimula o corpo a sintetizar mais proteína, tá ok? Principalmente após o treino, é muito bom. E a cafeína, pouca gente sabe disso, ela gera um processo chamado de quelação na proteína. Ou seja, se você toma whey e toma um pouco de café, não estou falando dessa cafeína de comprimido, um pouco de café, café normal, expresso e tal, você aumenta a absorção de proteína do corpo, e ela atua na proteína em si, aumenta essa absorção pelo intestino. Tá? A cafeína auxilia nisso. Aí a pessoa toma, mas eu treino a nível muscular, quero hipertrofia, tomo cafeína. É uma boa que você vai ter um treino mais intenso, você vai ter uma resistência ao esforço, ao cansaço melhor. Aí eu quero emagrecer, também é uma boa, porque você capta mais gorduras para utilização como energia, como durante o treino. Por isso que muitos pré-treinos têm cafeína, mas cuidado com a quantidade de cafeína, né? Eu, particularmente, novamente, só utilizo cafeína a nível de café mesmo. Pode ser só efeito placebo, psicológico, mas é muito bom. A nível de café, você ingerir um café antes do treino, um café maior, uma caneca de café forte, é uma boa. Tá? A gente vai ver mais para frente as quantidades, mais ou menos, só para vocês terem uma noção. Tá? Aí, travou de novo. E o que? Só que a cafeína, ela ocorre uma coisa chamada habituação. O que é isso? Você utiliza a cafeína como suplemento, tá? Você começa a ingerir a cafeína, só que os receptores da cafeína, com os dias, se saturam. Então, você tem que aumentar a dosagem, tá? Cada vez mais você aumenta a dosagem até chegar a um ponto, depois mais ou menos de 3 a 4 semanas, você tem que parar da ingestão da cafeína a nível ergogênico para treino, porque o teu corpo já se habituou, não vai fazer efeito. Fica um tempo sem tomar, umas 2 semanas, e retoma novamente a cafeína. Não há problema nenhum. Só um exemplo, 100 mg de cafeína tem é encontrado em 2,5 xícaras de café. Ou seja, se você ingerir uma caneca mais ou menos, você encontra 100 mg de cafeína, o que dá um bom efeito ergogênico. A ação, como eu estava falando, aumenta esse aporte de ácidos graxos livres, síntese de proteína, os efeitos psicomotores, atenção, melhor concentração, e isso foi bom eu botar, que eu até tinha esquecido de falar. A cafeína atua liberando maior liberação de cálcio nos retículos sarcoplasmáticos dos músculos, ou seja, vocês vão ver mais à frente que o cálcio é o mineral que dá o start da contração muscular. Tá? Então, se você tem maior liberação, maior concentração desse cálcio no músculo, você tem uma melhor contração muscular, favorece um pouco mais a força. Então, a cafeína é o suplemento milagroso? A princípio, sim. E muitas coisas são comprovadas cientificamente. Todos esses efeitos são comprovados a nível científico. Tá? É muito boa a cafeína, não é ruim. O que eu ia falar é que a cafeína, há pouco tempo atrás, eu acho que há uns pouco mais de 15 anos, ela era proibida o uso pela UADA. Era terminantemente proibida, mas depois passou a ser permitida, particularmente eu acho que foi devido à Red Bull. Né? A Red Bull tem muita cafeína, muitos eventos esportivos passaram a ser patrocinados pela Red Bull, então você não pode ter uma bebida energética que paga o evento esportivo e os esportistas não podem consumir, isso não existe, né? Você não vende. Então tiraram a cafeína da história do doping. Tá? Após a cafeína, aqui é só um exemplo, quantidade de miligramas, só para ter uma noção, de coador básico, né? Uma xícara de 150 ml pode chegar a 124 miligramas, ou seja, se tu tomar uma caneca cheia, 300, quase 300 miligramas, tu já tem mais de 200 miligramas de cafeína, que é aquele comprimidinho que eu mostrei lá no início, lembra? Tinha 200 miligramas. Aqui, ó. 200 miligramas de cafeína. Então, eu acho que não tem lógica a pessoa comprar suplementos com cafeína, tá? Acho que não tem noção. Aqui alguns exemplos de várias outras coisas que tem a cafeína, tá ok? E aqui é o caso da habituação, dependendo da miligrama diária, se você ingerir acima de 120 miligramas, pode gerar a habituação. E isso pode saturar os receptores, o que não é muito aconselhado, tá? A dosagem ergogênica aconselhável é de 3 miligramas a 6 miligramas para cada quilo corporal, ou seja, por isso os comprimidos têm 200 miligramas.
Uma pessoa, em média, né, se estipula 70 quilos, 3 vezes 7, 210 miligramas, o comprimido de 200 miligramas. Tá? Por isso que é mais ou menos essa quantidade, ok? Quais são os efeitos colaterais da cafeína? Tremor muscular, insônia, nervosismo, irritabilidade, ansiedade, náuseas e esse desconforto gastrointestinal que a cafeína, se você tomar de estômago vazio, não é muito aconselhável. Tá? Pode, com o tempo, gerar gastrite. Não é muito aconselhável, tá, ok? Seguindo a cafeína, nós temos a famosa creatina, que foi um suplemento que a Anvisa teve uma época atrás, eu não lembro qual foi o ano, eu acho que foi em 2003, 2002, não lembro, 2004, por aí, proibiu. Você no Brasil não achava creatina para consumir, esquece. Foi proibido o uso de creatina, a venda de creatina no Brasil. O que as pessoas das academias faziam? Comprava creatina de cavalo na loja de uso veterinário e tomava creatina de cavalo. Ah, mas é mais forte? Não, se você for pensar o produto para animal, eu comentei isso também na aula de doping, tem mais impurezas, né? Então, talvez aquelas 5 gramas que você está ingerindo do animal não tenha realmente 5 gramas, tenha um pouco menos. Só o nível de impurezas mesmo. E como a creatina atua? A creatina atua num sistema energético chamado alático ou ATP-CP. Ou seja, você quando começa qualquer esforço muscular, você primeiro utiliza esse sistema. Uma pessoa normal tem mais ou menos 10 segundos da utilização desse sistema. Tá? Aí você imagina, pô, quem treina, faz musculação, pô, 10 segundos são quantas repetições mais ou menos? 2, no máximo 3 repetições, mais ou menos. Ou seja, logo a creatina, se você aumenta o aporte desse sistema energético, é para quem treina força. Né? Eu não vou tomar creatina e fazer 3 séries de 15 na academia, esquece que não funciona. Né? Todo mundo toma, vou tomar creatina. Vou correr, vou tomar creatina. Não. Ajuda muito, você aumenta até desses 10 segundos, você consegue chegar até 20 segundos. Claro que aí você não exige tanto dos outros sistemas energéticos posteriores, que é o lático e etc., mas eu acho que não é tão indicado. Quem treina mais força, um treino com menor tempo, esforços de alta intensidade e menor tempo, a creatina é bem indicada. O que ela faz? A creatina ela é armazenada principalmente no músculo esquelético na forma de fosfocreatina. Ou seja, ela tem um fósforo, ela pega o fósforo e anexa o fósforo, que é essa imagem desse PCR mais ADP. Ou seja, todo mundo sabe que a moeda energética do corpo é o ATP, né? Adenosina trifosfato, que é o que o corpo usa como energia, o músculo vai usar como energia. Você vai depredando o ATP do glicogênio muscular, da glicose sanguínea, etc., e ele é transformado em ADP. A creatina, junto com essa enzima creatina quinase, pega esse ADP, a fosfocreatina fornece o fósforo, transformando em ATP, e favorece para energia no músculo, no início da contração muscular, do esforço físico. E esse processo é revertido. Tá? Só que, deixa eu ver se está no próximo slide, depois eu falo. Então, só que a creatina, ela é absorvida, ela é armazenada principalmente no músculo, e ela é uma substância que, para ser armazenada, precisa de água. Então, a absorção de água muscular aumenta muito. Se você lembrar que 70% do músculo é água, você aumenta muito esse volume muscular. Por isso que no início da suplementação, a pessoa vê logo resultados, ou seja, o músculo fica mais inchado porque fica com água, né? E muita gente relata que após o término do uso da creatina, ocorre o quê? Perde muito, digamos, do efeito, que é o quê? Você reduz a quantidade de creatina no músculo, da fosfocreatina, reduz a quantidade de água no músculo. O músculo desincha. Tá? É a chamada hipertrofia sarcoplasmática, não é quitinomiosímica. Né? Você aumenta o volume sarcoplasmático, o volume do citoplasma da célula muscular, que é o que ocorre com a creatina. Novamente, é bom para esforços físicos. Tá? E como é feito? Existem vários estudos mostrando a dosagem de creatina. Normalmente, é feita uma dosagem de carga, você toma muito durante um período, mais ou menos uma semana, 5, 6, 7 dias, e depois faz uma dose de manutenção até o término do mês, um mês e 35 dias, 40 dias. Existem alguns estudos que utilizam de 20 a 30 gramas diárias, divididos durante o dia, né, em porções de 5 gramas. Por isso que, se eu não me engano, a maioria dos suplementos de creatina vem com uma dosagem, um scoopzinho de 5 gramas. Ou a dose pode ser utilizada por cada quilo corporal, 0,3 gramas para cada quilo corporal, durante 5, 6 dias, e depois 0,03, ou seja, reduz 10 vezes essa quantidade durante 28 dias. Tá? E no outro caso, dose de manutenção de 2 a 5 gramas por dia. Então, a dose mais básica que eu vejo as pessoas fazendo é essa primeira dose de carga. Você ingere
5 scoops, mais ou menos 6 vezes ao dia, que dão 30 gramas durante uma semana. Passou uma semana, você ingere 1 scoop por dia durante o resto do mês, ou mais 3, 4 semanas. Mais ou menos é isso. Ou pode fazer também uma dosagem única. São 3 gramas por dia durante um mês, mais ou menos, 28 dias. Só que uma coisa que pouca gente se atenta para isso, a cafeína tira o efeito ergogênico da creatina. Se você ingerir cafeína na dose de 400 miligramas, ou começa também a 200, 300 miligramas, dependendo, já começa a gerar a perda do efeito ergogênico da creatina. Ou seja, não adianta você ingerir creatina, comprei a creatina e vou utilizar um pré-treino cheio de cafeína. Não adianta. Tudo que você está gastando dinheiro na creatina para absorver no músculo é perdido, é jogado fora. Tá? Então, atenção para isso. Quem for tomar creatina, não utilize cafeína como pré-treino. Tá ok? Claro, cafezinho diário, aquele café da manhã e tal, café com leite, não há problema, porque a quantidade é muito pouca. Mas não como recurso ergogênico a cafeína, quem utiliza a creatina, tá? E agora vou falar um pouquinho dos aminoácidos. Eu botei esses dois, vou falar muito rápido. Não há comprovação científica de uso desses packs, né? Aí tem um exemplo do Animal Pack, que existe desde 1983, muitos anos, mais de quase 40 anos de existência esse suplemento. E o outro é um exemplo do Animal Nitro, são 2 suplementos da Universal Nutrition. O Animal Pack é muito antigo, são 11 comprimidos para engolir todo dia antes do treino, é complicado, mas existe efeito comprovado? Não, não existe nenhum, mas quem utiliza relata bons efeitos. Tá? Então, a maioria dos aminoácidos, esses complexos de aminoácidos, amino não sei o que lá, amino 2222, amino power plus, amino... Não existe comprovação direta daquele suplemento, mas sabe-se que quanto maior o suporte de aminoácidos que o corpo tem, favorece a síntese proteica, porque para você sintetizar proteína, seja muscular, seja qual for, você precisa de aminoácido no corpo. E tem aminoácidos que têm outras funções no corpo. Então, por isso que esses suplementos de aminoácidos, esses packs, suplementos de vários aminoácidos, vendem, se baseiam em cima disso, tá ok? Vou dar um exemplo aqui do BCAA, que eu acho que é o mais famoso de todos, que são aminoácidos de cadeia ramificada, formado pela valina, isoleucina e leucina. Ele auxilia em várias questões comprovadas cientificamente, auxilia a hipertrofia muscular, porque favorece, logicamente, como eu falei, maior fornecimento de aminoácidos do corpo, favorece a síntese proteica, possui ação anticatabólica, poupando esse glicogênio muscular. Por quê? Porque existe alguns aminoácidos, dentre eles esses 3 do BCA, que o corpo utiliza como energia, como se fosse a glicose, digamos, né? Eles vão para o fígado, é transformado em glicose para ser utilizado como energia. Então, se você tem aminoácidos para ser utilizado como energia, você poupa o glicogênio e a glicose para utilizar como energia. Então, você aumenta, retarda a fadiga final do corpo. Você aumenta a resistência do corpo, tá? E melhora o sistema imunológico também, ok? Segundo aminoácido muito famoso, que é a glutamina. Lembrando que, só uma informação, esses aminoácidos do BCA são aminoácidos essenciais, ou seja, o corpo não produz a valina, isoleucina e leucina. Você ingere ele em forma de proteínas animais, assim como a creatina, tá? A creatina só tem proteínas animais. Quem é vegano, vegetariano, não ingere proteína animal, não consegue ingerir creatina, tá? Aí é bom se suplementar. Mas o BCA você consegue por outras formas, mas a principal via são proteínas animais, tá ok? A glutamina, você produz no corpo, não é um aminoácido essencial, você produz através desses 3 aminoácidos, isoleucina, valina e ácido glutâmico. É o aminoácido maior, que aparece mais no plasma sanguíneo, há muita glutamina no plasma sanguíneo, possui várias questões, possui uma ação anticatabólica, que também é utilizada como energia pelo músculo, representa essa fonte de energia, auxilia a remoção de metabólitos da atividade física, metabólitos que geram o dano muscular, que retarda o processo de recuperação muscular, e a glutamina é utilizada no sistema imunológico como energia também. Então, muita gente utiliza glutamina, principalmente em treinos muito intensos, para evitar de ficar mais ou menos gripado, digamos, doente, porque na teoria, tá? Lembrando que isso tudo não tem muita comprovação científica, mas na teoria a glutamina é utilizada no sistema imunológico. É um aminoácido que o sistema imunológico utiliza muito para energia, pelas células do sistema imunológico, tá?
Por que eu falo que não tem comprovação? Porque você pode ingerir a glutamina, o corpo pode absorver esse aminoácido e utilizar para sintetizar a proteína estrutural lá de qualquer outra parte do teu corpo e não para síntese proteica para o músculo. Tá? Como eu falei, a ingestão de aminoácido é para aumentar o suporte de aminoácidos para a síntese proteica, mas nem todos vão para a síntese proteica, né? Vão de acordo com a sua necessidade, ok? A carnitina, que é utilizada principalmente para emagrecer, né? Ela auxilia o transporte de gordura no interior da mitocôndria, a gente vai ver um esquema mais à frente, e ela é produzida naturalmente pelo fígado. Então, a carnitina, mais ou menos, L-carnitina, é um suplemento utilizado para quem deseja perda de peso, queima de gordura. Por quê? Porque se vocês verem aqui, no quadro da esquerda, né, que tem o desenho da mitocôndria, na parte do espaço intramembranoso, os ácidos graxos só passam para dentro da matriz mitocondrial para ser queimados, né, a gordura, simplificar, a gordura só é queimada se você tiver a carnitina para pegar a gordura e transportar para dentro da matriz da mitocôndria. Se você não tiver a carnitina, ela não é transportada. Como se fosse a insulina na glicose para as células do corpo, entendeu? Menos o músculo, tá? Mas como se fosse isso. Aí a pessoa pensa, pô, então se eu ingerir mais carnitina, vai aumentar essa carnitina na mitocôndria e vai transportar mais gordura. Esse é o raciocínio, tá ok? Não necessariamente ocorre, porque como eu falei, ela pode ser utilizada para síntese proteica de qualquer outra estrutura do corpo. Tá? Então, não necessariamente isso ocorre. E, na teoria também, você aumenta a fadiga. O tempo, você estende a fadiga muscular, a fadiga do exercício como um todo, porque você tem mais utilização de gordura, de ácidos graxos como energia. Ok? Agora, vou falar rapidinho dos pré-treinos, tá? Que eu acho que está na moda. Todo mundo que eu conheço, tem que tomar pré-treino, toma pré-treino, toma pré-treino. O que é basicamente os pré-treinos? Eu botei alguns exemplos aqui, eu peguei na internet, um famoso chamado Dilatex, que teoricamente ele aumenta, dilata as artérias que vão para os músculos e fornece maior suporte de sanguíneo, que favorece maior suporte de oxigênio, o músculo consegue exercer mais trabalho, mais esforço. E atrás eu coloquei exatamente o que tem esse Dilatex. Se você for observar, basicamente tem minerais e vitamina C muito baixo, né? Não tem muita coisa. Ele se baseia de que teria o óxido nítrico, que o óxido nítrico é uma substância que se sabe que tem um efeito vasodilatador no corpo, só que não necessariamente se você ingerir óxido nítrico vai gerar esse efeito. Então, basicamente, é esse raciocínio, tá? Um outro que eu achei é o tal do Assault, da Muscle Farm. Esse chama a atenção, que eu observei em muitos pré-treinos, é a união da creatina com a cafeína. Tá? Você vai colocar os dois, já sabemos, 1.000 miligramas de creatina não é nem a dosagem de manutenção, a dosagem de manutenção são 5 miligramas, 5.000, 5 gramas, e a cafeína 200 miligramas. Tem arginina, alanina, taurina, que também é um estimulante, como a cafeína. Ou seja, você basicamente vai ter algo para te estimular, te deixar mais em alerta, para estimular a contração muscular, tem 200 miligramas de cafeína, que é bastante. Essa creatina, basicamente, é desconsiderada, até porque você tem a cafeína que reduz essa absorção da creatina, então não adianta muito essa creatina no suplemento. Mas a creatina, a palavra creatina vende. Então tem que botar a creatina para as pessoas consumirem, vende muito. Tá? Eu, particularmente, novamente, minha experiência própria, já tomei um pré-treino, não era nenhum desses, odiei, porque o que eu senti é que te dá um suporte. Você treina muito bem durante 40 minutos, mas depois parece que teu corpo, você cansa rápido. Né? Parece que você tem muito suporte energético durante um período de 40 minutos e depois você cansa. Mas se a pessoa vai correr, corre 30 minutos, show. Eu acho que funciona. É uma boa, vai correr mais, vai conseguir aumentar a intensidade. Agora, quem faz treinos mais longos, 1h10, 1h20, eu acho que não tem lógica tomar um pré-treino desse. Como eu falei, basta tomar um café. Né? Sai mais barato e você não está sujeito a tanta substância assim, tanto estimulante do sistema nervoso assim. Tá? Um outro exemplo é um tal de Scalp da Black School, que coloquei novamente. Esse tem um pouquinho mais de creatina, né? Por dose, tem 1.500 miligramas, tem 140 miligramas de cafeína. Esse tem a L-carnitina para favorecer a perda de gordura. Esse tem um pouquinho mais de lógica. Tem essa vitamina B6, se vocês observarem em alguns suplementos, muitos têm vitamina B6,
Vitamina B6 aumenta a absorção do suplemento, tá? Então, muitos suplementos mais caros é adicionado vitamina B6. Se você for observar a composição, você tem ali carnitina, cafeína, que favorecem a utilização de gordura. Ou seja, para emagrecer, quem quer emagrecer na teoria, seria bom você ter maior suporte energético, você consegue um maior estado de alerta devido a essa cafeína e a taurina, que são estimulantes, tá? Mas, novamente, eu repito, se você fizer um treino mais intenso, um treino de força necessariamente, esquece. Por quê? Você não vai treinar força, visto que força utiliza aquele sistema lático lá da creatina, tá tomando o estimulante que faz o teu corpo utilizar mais gordura. Não tem lógica isso. Você utilizar gordura tem que ser exercícios de baixa, moderada intensidade. Se você for fazer um exercício de alta intensidade, ainda mais um treino de força, que é muito, né, uma alta intensidade bem alta, digamos, né, ser redundante nisso, não faz lógica você ingerir um suplemento que vai te favorecer, um suporte energético que você não vai usar. Então, acho que isso não faz lógica. É melhor eliminar tudo e tomar a sua creatina em maior dosagem que tem aí, né, a meu ver, ok? E agora, seguindo, já falei dos suplementos da Anvisa, vocês podem estar pensando, pô, mas e o tal do Lipid Six Black, que é famosíssimo para queimar gordura, né? Uns outros suplementos, teve uma época que foi a moda do Jack 3D, uns outros suplementos para perda de gordura, para desempenho. Por que não falei? Porque são proibidos pela Anvisa. Eu coloquei separado. Quais são eles? O primeiro que eu vou falar é a betalanina. Pô, mas muita gente toma betalanina. Sim, consegue na farmácia de manipulação, que aí já se torna um fármaco e não um suplemento, né? Como suplemento mesmo, você não vai achar no Brasil nenhum suplemento que tenha betalanina. Se tiver, é proibido pela Anvisa. Pode ter, às vezes conseguiu importado, alguém trouxe do estrangeiro, pode ter. Mas pela Anvisa, como suplemento, é proibido. Como farmácia de manipulação, não. O que a betalanina faz? A betalanina, ela retarda a utilização de uma carnosina pelo músculo. E isso faz com que o músculo consiga exercer maior esforço muscular durante maior tempo, tá? Então, ela reduz a fadiga. Se reduz a fadiga, aumenta o teu trabalho muscular total realizado, você consegue ter maior intensidade. E é indicado para esportes intensos e de curta duração. Ou seja, se você for correr 1 hora, não tem sentido tomar a betalanina. E lembrando que ela só passa a fazer algum efeito no corpo, né? Ela é um suplemento que você precisa tomar durante um longo período, a partir de 4 semanas de uso contínuo. Então, não justifica você comprar um suplemento de betalanina, vou tomar 2 semanas, 1 mês. Quando ele começa a fazer efeito, você para de tomar. Então, isso não justifica. E muita gente fala, pô, causar o formigamento. A betalanina causa formigamento na pele e pode, a partir de 1 grama de utilização desse suplemento. Você ingeriu 1 grama, você tem essa sensação de formigamento durante 30 minutos. Essa sensação é porque a betalanina tem uma composição química parecida com alguns neurotransmissores da pele. Então, ela ocupa esse espaço desses neurotransmissores e gera essa sensação de formigamento. Tá? Não é nenhuma sensação a nível que você vai infartar, vai ter algum problema, não. Tá ok? E a dose diária recomendada é 3 gramas diárias, fracionadas em 3 ou 4 porções diárias. Ou seja, 3 vezes 1 grama, mais ou menos. Tá? Seguindo os famosos para emagrecer, que é o Lipid Six Black, bem antigo, famoso, é vendido até hoje no Brasil, mas em outra composição. Esse Jack 3D, que sinceramente eu não sei se é mais vendido no Brasil, não sei como é que tá, se as pessoas ainda consomem. É um pré-treino que ficou muito famoso, muita gente tomava. E o Oxalate Pro, que também é um composto em que as pessoas utilizavam muito para emagrecer. Esses 3 compostos, na sua composição tradicional, tá? Você pode até achar ele vendido no Brasil. Esse Lipid Six Black eu achei, mas já não é a composição tradicional original do suplemento. Ele é adequado para a regulamentação da Anvisa, tá? Ele produz uma substância, ele tem uma substância chamada dimetilamida. Essa substância é um estimulante adrenérgico do sistema nervoso. Não é específico. Ou seja, ele aumenta a queima de gordura, aumenta a lipólise muito, mantém o estado de alerta, só que ele gera vasoconstricção central e vasodilatação periférica. Ou seja, você tem tem contração das artérias centrais, dos órgãos, e tem uma dilatação do músculo. E isso gera aumento de frequência cardíaca, aumento de pressão arterial. Tá? Por isso que muita gente, se tomar dosagens muito altas, já ocorreu, teve casos no Brasil de adolescentes de 15, 16 anos morrerem de infarto, de mal súbito com esses suplementos. Emagrece? Funciona? Sim, funciona.
mas tem que se tomar com cuidado e tomar bastante atenção. E em último caso, né, se você consegue emagrecer por outras vias, eu acho que não tem necessidade de utilizar esse suplemento. Ele é uma substância simpatomimética, como eu falei, causa cefaleias, náuseas, pode causar AVC e assim a pessoa pode morrer, ok? Em segundo, tem o famosíssimo, muito utilizado por competidores, que é o clenbuterol. O clenbuterol no Brasil é um fármaco de uso veterinário. Para uso humano é o salbutamol, que é aquele xarope de asma, né? Ele ajuda a emagrecer, emagrece muito. É um agonista específico beta-2 adrenérgico. Ou seja, você tinha aqueles oxalate pro, lipotix, que não era específico, né? Era um agonista sem ser específico, adrenérgico, e esse é um específico beta-2. Comparando os dois, qual é o melhor? Clenbuterol, lógico. O efeito dele que você quer é muito maior, mas o efeito dele negativo é muito menor, porque ele não gera aquela vasoconstricção central. Tá? Isso é muito positivo a nível que não gera tanto aumento de pressão arterial. Gera aumento de frequência, sim, cardíaca, que estimula o coração, mas não tanto. Tá? Ele causa esse relaxamento da musculatura lisa, aumenta muito a lipólise do tecido adiposo, aumenta muito a queima de gordura, vasodilatação do músculo esquelético, assim como o outro, mas não tem a vasoconstricção central, aumenta a renina, isso é muito positivo. E no Brasil, pelo que eu sei, é muito utilizado em géis. Né? Era muito comum a pessoa comprar esse galão de 500 ml no veterinário, divide e é ingerido. Só que o clenbuterol, muita gente utiliza ele de forma errada. Por quê? Porque ele tem uma saturação nos receptores altíssima. Então, você, teoricamente, tem que aumentar a dosagem mais ou menos a cada 2, 3 dias. Senão, se você continuar a mesma dosagem, o efeito dele ergogênico é cessado. Você não consegue absorver aquilo. Os receptores estão saturados, tá? Só que cuidado, porque se você aumentar muito a dosagem, você pode vir a ter um aumento de frequência cardíaca muito alta, tremor nas mãos, treme mesmo. Eu conheci um rapaz que tomava muito clenbuterol, você ia cumprimentar a mão dele estava assim após tomar. Né? Muito forte, e ele reduz muito a cicatrização do corpo. Então, se você tiver algum ferimento, estiver tomando as dosagens mais altas para esse ferimento, para cicatrizar, é bem difícil, tá? E tem um efeito aí um pouquinho deletério no sistema imune. Então, quem usa clenbuterol, a tendência de ficar gripado e tal, eu acho que agora com esse coronavírus nem tem se tomar. A meu ver, tomar clenbuterol eu acho que não justifica, né? Mas, lembrando que todos esses corpos de Instagram que você vê altamente definido, vascularizado principalmente no abdômen, aquelas veias no abdômen, é o uso de clenbuterol. Tá? Eu já vi várias pessoas que tomam e o efeito de uma semana, 2, é de você ficar abismado. É um efeito muito forte. Mas também não é feito para você emagrecer. Ah, mas pô, não é um suplemento que queima gordura? É, mas ele é feito para moldar, ou seja, para secar aquele toque final, digamos, no teu processo de secagem, de perda de gordura. Por quê? A pessoa com massa de gordura maior, não estando treinada, se ela tomar o clenbuterol, a frequência cardíaca dela vai dar um pico muito grande, o que não é bom. E ela não vai conseguir queimar muito toda a gordura do corpo tomando clenbuterol, digamos, durante um mês. Então, não justifica. Ela é mais para quem está num treino, já está na dieta, já tem um condicionamento físico bom, principalmente a nível cardiorrespiratório, cardiovascular, e serve para tirar aquelas gordurinhas que faltaram, digamos. Né? O clenbuterol serve isso para dar aquela secagem final. Pessoas de competição tomam muito clenbuterol em pré-competição exatamente para isso. Tá? Não tomar para que a pessoa que está começando quer emagrecer. Não. Emagrece, ficou aquelas gordurinhas, aquela, digamos, pele grossa no abdômen, você toma o clenbuterol que ele seca bastante. Tá? O que ele pode causar? Mal-estar, taquicardia, nervosismo, cefaleia, dor de cabeça, tremores, insônia causa. Esse rapaz que eu conheci, ele dormia, acho que 5 horas por dia, enquanto estava tomando 6 horas, era muito louco. Pode causar hipertensão e cardiopatias num efeito prolongado, porque ele é cardiotóxico, tá? Ele ataca, pode causar essa toxicidade no coração, tá ok? E obrigado, botei uma imagem eu acho que a imagem não é da época de vocês, mas é a imagem, para mim, de maior superação de todas, tá? Que é o piloto Ayrton Senna. Eu acho que não faz lógica, eu não sigo pessoas de Instagram se eu não conheço as vitórias dessas pessoas, né? Assim, não como ídolos, tá? Então, acho importante a gente rever esse troço de ídolo. Botei um máximo. Hoje tem outros ídolos, eu sei, mas é bom a gente rever isso, não seguir todo mundo, achar que todo mundo faz tudo que é certo, ok? Obrigado, gente. Quem tiver dúvidas, deixa eu só
fechar aqui, deixa eu ver aqui, como é que tá aqui. Tá difícil. Como é que eu minimizo? Foi. Tá compartilhando ainda, tá, né? Tá sim. Pronto. Marcelo, cara, obrigado mais uma vez. Né? Você consegue ser rápido, incrível, né, cara? Falar esse monte de coisa aí, e super rápido, né? Para mim, né, que não tenho conhecimento prévio como você, né? É muita informação que agora vai ficar disponível. Né? Porque quando a gente fazia antigamente, né, você dava aula ao vivo, até tinha um material no PowerPoint lá para a turma olhar, mas é muito interessante agora, né, se puder ser, e eu vou fazer isso, né, assistindo outra vez com calma, dando umas pausadas, pensando, né, agrupando as ideias. Mas, assim, o resumo que fica para mim, né, disso tudo, é que, assim como os recursos farmacológicos, também os recursos, eu vou chamar de nutricionais, né, os suplementos, eles requerem muita responsabilidade, né? Tem que saber bastante sobre o assunto. E até para não gastar dinheiro à toa, né? Exatamente. Tomar uma penca de suplementos. Exatamente. É isso aí, né? Não gastar à toa e fugir de alguns efeitos deletérios, um ou outro grave, né? De coisas que você mostrou para nós, eu sei que é o que é mais usado, né? Sim, mostrei o que é mais usado. Produtos são aqueles que todo mundo fala, todo mundo usa, né? E o clenbuterol, por exemplo, tem seus riscos, né? Muito. Seja muito falado, né? Muito usado, muito consumido. É muito consumido. Então, assim, para mim, o resumo que fica é isso, né? Tem que estudar o assunto em profundidade ou receber orientação de alguém que tenha feito isso. Não pode ser maluco, né? Qualquer sujeito aí, né, despreparado, dizendo o que você vai tomar de substâncias químicas, né? E o nosso pessoal da educação física, agora ainda não, mas ao longo do curso, vai adquirir um grupo de conhecimentos, vai permitir também fazer uma análise crítica, né? Ler o conteúdo daquele troço, né? Conhecendo, ler o rótulo, né? Conhecer o sistema, conhece sistemas energéticos, né? Vai aprender alguma coisa de farmacologia, dentro da fisiologia ali e tal, vai conhecer esses efeitos adrenérgicos, sobretudo, né? Que são muito perigosos, né? Então, eu quero ver se eles não querem fazer perguntas diretamente a você, que eu gosto muito quando eles fazem. Pessoal, aproveitem para tirar as dúvidas sobre o que estão pensando em usar, o que já estão usando, comentar se funcionou, se deu resultado. Quem quer falar? Nós estamos com 12 alunos, tá? Nesse momento, exato. Fora nós dois. Deixa eu ver aqui se tem alguém. O chat não tem nada, ninguém perguntou nada pelo chat. Queridos, mais uma chance aí. Quem quer perguntar? Se souber, pode perguntar. Se eu souber passar... Pensa que é o Marcel, que é amigo, né? Eu falo. Está no ambiente que não é hostil, né? Assim que eu falo, né, Marcel? Oi, Elô, diga, querido. Oi, eu queria saber uma coisa. Você mostrou pra gente vários tipos de suplementos. Mas assim, o ideal seria só você fazer uma alimentação balanceada ou seria você complementar a sua alimentação balanceada com os suplementos? Sim, o que ocorre? Normalmente, o primeiro suplemento, a pessoa começou na academia e tal, futuramente vou tomar um suplemento. O primeiro que a pessoa toma sempre deve ser a proteína. Por quê? Porque de acordo com o teu aumento de treino, não no início, que eu acho que no início você tem que deixar o corpo se acostumar com o treino, sentir o treino, deixar o metabolismo corporal naturalmente. Você está com a alimentação regularizada, boa. O que ocorre? Às vezes é muito difícil na alimentação, por exemplo, se você quer um ganho de volume muscular, você tem que ingerir 2 gramas de proteína para cada quilo corporal. Quem pesa na casa dos 80 quilos, 70, 80 quilos, 90, é muito difícil você ingerir isso na alimentação. Ou, pelo tempo, às vezes a pessoa trabalha, fica, sei lá, 4 horas, 5 horas sem se alimentar no trabalho, não tem tempo para ir se alimentar. Um suplemento proteico é bom para isso, que vai dar o teu suporte proteico e é uma coisa rápida de ingestão. Após o treino, às vezes a pessoa acaba o treino, vai pegar um ônibus para ir para casa, ou vai de carro para casa, vai demorar um pouco, sai do treino e vai para casa. Vai ficar aí um período de 1 hora após o treino sem se alimentar. Entendeu? Então, seria uma boa você tomar um shake proteico, por exemplo, entendeu? Justamente, o suplemento começa com a proteína,
claro, se caso você tiver a necessidade, quem treina mais sério 5, 6 vezes por semana, quer um resultado bom, quer um resultado de hipertrofia, é indicado suplemento de proteína. E depois, você pode ir adicionando suplementos de acordo com a necessidade que você sente. Por exemplo, um BCA, você sente que você treina, você já está num nível de treino bom, quer aumentar um pouquinho a intensidade, aumentar alguma carga, começa com um suplemento básico, um BCA, por exemplo, que vai melhorar o teu cansaço, vai diminuir o cansaço, vai melhorar a síntese proteica após o treino, por isso que normalmente o BCA se toma antes e depois. E você vai gerindo isso de acordo com a necessidade que você vá sentindo. Entendeu? Muita gente começa na academia, passa um mês e compra uma penca de suplementos. Não, porque teu corpo não vai precisar daquilo. Teu corpo, no início, você ainda tem um nível de treino muito baixo para necessitar suplementar a tua alimentação. Quando você tiver a necessidade de suplementar a alimentação, você passa a utilizar o suplemento. De acordo com cada um. Às vezes a pessoa está no trabalho, sai do trabalho, sai, sei lá, 6 horas. A última alimentação que ela fez foi às 3, 4 da tarde, comeu uma coisa rápida. Vai treinar às 6. Quiser colocar um suplemento de carboidrato para ter essa necessidade de calórica, pô, beleza, tudo bem. Às vezes não tem tempo, socorre muito. Então, acho que o suplemento entra num suporte em que você, com a alimentação, não consiga chegar. Tá? É mais um suporte, né? Exatamente. Aí muita gente fala assim, pô, mas o cara treina, sei lá, é fisiculturista ou treina muito, pô, não toma suplemento e tem aquele corpo todo. Claro, se ele utilizar os anabolizantes aumentam a síntese proteica, reduz o catabolismo, faz tudo. Então, para que ele vai ter o suplemento? Né? Aí ele tem o efeito do anabolizante, que é uma coisa muito mais poderosa, digamos, muito mais forte que o próprio suplemento. Lógico, lógico. Mas com uma alimentação, a pessoa conseguindo treinando certinho durante um início, pelo menos dos 3, 4, 6 primeiros meses, não tem necessidade de usar suplemento, tá? Eu acho que realmente não tem. Obrigada. Marcelo, explica para eles o que é BCA, o que significa essa sigla. É aqueles aminoácidos de cadeia ramificada em inglês. Isso é importante de saber, né? E os aminoácidos são os 3 aminoácidos essenciais que o teu corpo não produz. Que é muito bom, é muito utilizado em várias vias do corpo. É isoleucina, valina e leucina. Deixa eu ver se a Mari veio hoje, que a Mari gosta de perguntar. Não. Não, Mari não. Felipe também não estou vendo. Letícia? Hein, Letícia? Alguma dúvida, querida? Ok. Então tem aqui o agradecimento da Isabela, tá? Para você, viu, Marcelo? Eu vi. Gostaria de agradecer a aula. Estou vendo no bate-papo. Boa tarde, professor. Tudo bem? Bom dia ainda. Tudo bom, querido? Tudo bem, professores? Bom dia. Eu não consegui chegar no comecinho da aula, peço desculpa, mas adorei esse finalzinho aí que eu consegui acompanhar. Vou rever depois pelo YouTube. Tenho certeza que, até para a gente que é da medicina, isso é importante, né, professor? Bem interessante, né, querido? Bem interessante. Muita Sim. Farmacologia misturada nisso aí. E Com bioquímica, certeza. tá? Eu queria perguntar sobre o tão falado whey protein, né? Que alguns anos atrás ele bombava demais, assim, né, entre o pessoal que gostava de fazer academia, porque eu conheço assim, algumas pessoas que já demonstraram reação imunológica à caseína, né, que é a proteína do leite. E aí eu queria perguntar qual seria a alternativa para essas pessoas que gostam de treinar, que usam whey protein, porque é importante para a reposição proteica, que o professor Marcel colocou agora, mas como é que faz isso por conta dessa reação imunológica? Então, o que eu acho assim? Eu, particularmente, como eu falei na aula, utilizar a albumina, que é a proteína do ovo. Né? Eu, particularmente, eu acho, tá? A minha teoria. Eu acho que o whey protein é muito batido na mídia, muito... Eu desconfio que a nível industrial ele seja mais barato para produzir do que a albumina. Então, o lucro das empresas é maior. Tanto que você, se for pesquisar pessoas que ingerem albumina, né, proteína do ovo, né, não é o ovo, não, é clara de ovo desidratada, em pó, que é igual ao whey, só que é em pó e é do ovo. Né? Eu acho que esse não tem nenhuma reação alérgica, até porque se você tem aquela tabela de proteínas com maior digestibilidade desculpa, do corpo, aqui é tida como 100% é proteína do ovo,
é a albumina, né? E as outras vai reduzindo a porcentagem, né? Então, eu não entendo por que a albumina, né, a proteína do ovo, a clara de ovo em pó desidratada, não é batida a nível de mercado como venda, e sim a whey. Minha conclusão só é que seja a questão mercadológica, que a albumina deve ser um custo maior de produção, acredito eu. A ideia é, sim, tomar a albumina. Eu acho que é uma boa. Eu, particularmente, tomo muito mais albumina que whey. Sempre tomei albumina durante anos, sempre tomo constantemente. Prefiro. E a albumina, então, antes de dormir, já conversei com várias pessoas que eu falei, pô, experimenta, toma, tu vai ver como é que tu vai acordar bem. Você acorda muito bem, você toma antes de dormir, o dia seguinte, aquele cansaço do dia anterior some, é muito bom. Agora, ela tem um efeito mais ou menos ruim, né? Porque muita gente que tem o intestino tendência a ir muito no banheiro, tem o intestino mais sensível, ela gera um pouquinho de, não é diarreia, mas um pouquinho de dor de barriga. A albumina pode gerar. Muitas pessoas já falaram isso comigo e tal, mas eu acho que isso tem como agir consertado, como dar a volta a forma nutricional. Mas a albumina seria uma boa solução, é barata, não é cara. Às vezes é até mais barato que o whey. Por exemplo, eu vi ontem no site Corpo Perfeito, que era um site brasileiro que eu comprava muito na época, 500 gramas de albumina está R$30. 1 quilo sai R$60. Não é caro, eu acho que não é caro, é muito barato. Né? Mais barato do que o whey. Então, acho que uma fonte boa seria a albumina. É uma solução para isso, né? Relembra a dose aí, Marcelo. Desculpa? Relembra a dose da albumina. A dose? Como assim? Quanto dá? Quanto consumir de albumina? Ah, sim, não, toma igual whey, pode começar tomando 2 colheres de sopa, né? Porque se você tiver mais ou menos 30 gramas de albumina, você encontra aí 23 gramas de proteína, né? Pode tomar uma vez por dia, dependendo do treino, 2 vezes por dia como whey. Substitui o whey total pela albumina. Só que a albumina tem um incômodo a nível de consumo, que ela não mistura com leite nem com água. Você tem que bater ou com aqueles mix ou com o liquidificador. Se você botar naquele shake que tem aquelas bolinhas e for sacudir, amigo, esquece que aquilo vai virar uma cola, não mistura. É um incômodo, digamos, pro dia a dia, né? Uma coisa chatinha pro dia a dia. Para a pessoa consumir é chato. Mas tem essa vantagem que, para mim, a nível de efeito de treino, de recuperação de treino, a albumina é muito melhor do que o whey protein, muito melhor. E não pode tomar, quem treina à noite, pô, eu tomo um suplemento após o treino, a proteína, passo 30, 40 minutos, vou jantar, por exemplo. Com a albumina já fica mais difícil. Eu falei que ela gera uma saciedade muito grande no corpo. Agora, quem não janta, pô, estou fazendo uma dieta, pô, estou comendo menos à noite, ainda fico com fome. Toma uma albumina, mata a tua fome, soluciona por esse lado, né? Você toma uma albumina que, pô, soluciona, mata a fome bem. Quero jantar pouquinho, fazer uma dieta, comer pouco, tomar uma albumina para complementar a janta, você fica sem fome para dormir. É muito bom para isso também. Quem mais, pessoal? Não tenham vergonha, não. Podem perguntar o que quiser, seja lá o que for. Deixa eu ver aqui no chat, se apareceu alguma coisa, não. Não, eu tô aberto aqui o chat. Está também vendo tudo, né? Eliane, querida, você que sempre está aí. Não quer perguntar nada? Então tá bem, né? Não vou também prender você. Calma aí, tem uma pergunta aqui, professor, só um minuto. Essas dosagens geralmente vêm indicadas no suplemento? Alguns suplementos vêm lá, modo de usar, né? Modo de tomar. Alguns suplementos vêm. Tá? Normalmente, os suplementos de proteína vêm tomar um scoop, que é a porção que vem no suplemento, após o treino. Normalmente vem isso. Mas eu aconselho assim, se você for tomar 2 no dia de proteína, você toma após o treino e uma boa, muito boa, é tomar antes de dormir. Só que se você treina à noite, você treina, toma um scoop de proteína e janta, para tomar depois de novo, antes de dormir, não tem como. Acho que fica muita proteína também para o teu corpo absorver num curto período de tempo. Então você toma depois do treino e de manhã, no café da manhã, toma whey. Ou no período da tarde, que você fica um tempo muito longo de se alimentar, né? Aí você vê de acordo com o teu dia como você vai gerir, lembrando que nunca tomar o suplemento proteico antes do treino, imediatamente antes como pré-treino. Tá? Alguns suplementos também indicam, por exemplo, BCA normalmente manda tomar antes e depois, muitos suplementos mandam, tem uma indicação, mas de forma geral todo suplemento tem uma indicação.
e você vai gerindo de acordo com o que você acha também, né? Tem suplementos de aminoácidos que manda você tomar junto com a refeição. E às vezes você faz uma refeição muito boa. Não, pô, eu quero tomar à tarde, antes do treino, uma horinha antes. Também não há problema. Eu acho que você gere de acordo com a sua alimentação no dia. Tá? Mas a maioria dos suplementos vem indicado, sim. E um profissional, se você for em algum profissional, ou nutricionista, ou algum endocrinologista, né, que está como nutrólogo agora, ele vai te indicar uma forma de tomar. Tá? A Eliane deixou um comentário ali, tá vendo? No chat. Uma dica, ó, quem quiser a proteína do ovo, albumina, pesquisa em empresas de ovo. Empresas de ovo de mercado, vê o nome da empresa, entra no site. Eu, na época do Brasil, comprava direto na empresa. Saía muito mais barato do que comprar em loja de suplemento. Tá? Uma dica. Normalmente, empresas que fornecem ovos para os mercados e tudo, produzem albumina e clara de ovo. Normalmente fazem isso. Tem uma pergunta da Eliane aqui no chat. Você viu? Bom dia, eu tenho 45 anos, treino há 5. Gostei muito das explicações, já vou economizando dinheiro. As aulas têm sido de alto nível. Foi um comentário, na verdade, né? Não aparece o chat para mim e para você todos, né? Eu estou percebendo isso. Tem coisas aí que você recebeu que eu não recebi no meu. Às vezes a pessoa, na hora de mandar, você do endereçamento, né? Se não for para everyone, né? Não vamos receber todos. Mas os 3 que eu recebi foi para todo mundo aqui, né? Mais alguma pergunta pelo chat, então, queridos? Se vocês estão preferindo usar o chat do professor Marcel, aproveitem, que tem muita experiência mesmo. Muito bom senso, muito juízo. É o principal, né? Às vezes as pessoas entendem muito, mas tomam muito, fazem de tudo. Bom, querido, então, resumo da obra, né? Tudo que favorece a nossa saúde é muito bem-vindo. Sim. E tudo tem que ser usado com parcimônia, porque qualquer coisa em exagero, em princípio, é deletério, em princípio faz mal, né? Então, bom senso de sempre, para a gente treinar direito, para a gente usar suplemento direito, muito excepcionalmente, né, usar esteroide anabolizante ou recurso ergogênico farmacológico. Isso aí, talvez para atletas aí, Sim, de altíssimo rendimento, em fase de preparação, né? Quem o rende, assim, de quem a profissão dependa disso, e aí, você não tem como escapar, né? Exatamente, entendendo os riscos que está correndo e administrando esses riscos com alguém que tem a condição de acompanhar. Diga, Marcelo. Deixa eu só responder. Não, tem uma pergunta aqui. Como fica a questão do treino sem suplementação? Alguma recomendação nutricional que substitua? O treino sem suplementação, a pessoa tem que... Não só o sem suplementação, né? Com suplementação, de forma geral, a pessoa tem que tomar cuidado com 2 ingredientes básicos, macronutrientes, 3, na verdade, né? Um é a proteína, né? Você tem que ingerir proteínas suficientes para você se recuperar do exercício, que é uma coisa dificílima. Se você parar, pegar a tua alimentação normal do dia e fizer as contas, vai bater aí 0,8, 1 grama de proteína para cada quilo corporal. É uma coisa difícil para ingerir. A pessoa tem que ingerir de forma intencional a proteína, tá entendendo? Não adianta você levar a tua alimentação normal que você não vai ter o suporte de proteína adequado para quem treina muito, tá? Não é aquela pessoa que faz um treino 2, 3 vezes na semana, não. Quem treina mais tem que prestar atenção na proteína. O carboidrato, tá? Se você diminuir muito o carboidrato, o seu desempenho no exercício cai muito, muito mesmo. Claro, se você quer perda de gordura, você tem que ingerir menos carboidrato. Se você quer emagrecer, perder massa corporal. Mas se você treina normalmente, quer manter uma atividade, um exercício físico normal, prestar atenção no carboidrato, não entrar nessa onda de low carb toda hora, que não é bom. E uma coisa importantíssima é a água. Se hidratar muito bem, isso é muito importante. Se você não se hidratar, o teu desempenho, cai muito. A água é muito importante. Apesar, muita gente esquece isso, toma água esporádica, não tem aquele planejamento. Não, vou encher tantas garrafas, vou encher 2 garrafas de 1,5 litro, tem que tomar aquela água toda no dia. Essa pessoa tem que se planejar bem isso, e fazer todo dia, né? Você não precisa hidratar o corpo uma vez só na semana, 2 ou 3, tem que ser todo dia. Eu acho que é isso. O suplemento, na verdade, não substitui a alimentação. Ele agrega valor, né? Agrega nutrientes à sua alimentação. Se sua alimentação não tiver ideal, não adianta você comprar suplemento. Você tem que chegar a uma alimentação boa,
estou com a alimentação legal, tenho a necessidade de suplemento? Tem, utilizo. Não tenho, não utilizo. Tá? É claro que certos desempenhos esportivos, certos ganhos de massa muscular sem suplemento, fica difícil devido àquela questão de se alimentar muito durante o dia. A pessoa, às vezes, não tem fome para comer tanta proteína, comer tanta coisa, né? Então, isso pode acontecer. Tá? Eu não sei se eu respondi, tudo bem. Foi a Letícia Porto que perguntou. Isso. Tá? Fala um pouquinho de repositor para a gente, esses isotônicos. Você falou em água, isso veio na minha cabeça. É verdade sobre isso, né? Na Anvisa, no período antigo, a Anvisa dizia o que era repositor hidroeletrolítico. Agora já não diz mais. Ela separou, não tem nenhuma informação sobre nessa nova, mas normalmente são alimentos, são líquidos que tendem a tentar hidratar melhor que a água, mais rápido. O melhor de todos é a água de coco, né? A própria água de coco, que é o melhor líquido para você hidratar o corpo. E alguns repositores hidroeletrolíticos têm a adição de carboidratos. Às vezes a pessoa treina, está jogando um partido de futebol, né? Até um futebol de final de semana e tal, vai tomar, tem um pouquinho mais de carboidrato para dar uma energia maior. Isso é bom. Tá? Isso é bom. Mas aí tem que ver no rótulo qual que tem, qual que não tem. Tem que se informar sobre isso. Tá? E tem um que não é repositor hidroeletrolítico, Powerade. Aquilo é água com sabor e carboidrato. Aquilo não é repositor hidroeletrolítico. Tá? Não é igual o Gatorade, por exemplo. Tá? Tomar cuidado com isso. Não tá? tem eletrólito, só tem carboidrato. Necessário, para a função que exerce, não. Tá? Entendi. Tá bom. Quem mais quer aproveitar e tirar dúvidas aí? Aproveita, gente, que eu sei que tem muita dúvida envolvendo isso. Podem perguntar qualquer coisa, mesmo que seja básico. Eu vou fazer uma pergunta, então, para todo mundo, tá? Quem já usou suplemento? Ou quem já recebeu a sugestão de usar suplemento? Bota aí no chat para a gente saber. O Felipe, né? Botou eu agora, o Felipe. Já usou. BCA. Eu, na época que treinava, tem uma empresa brasileira probiótica. Eu usei o catálogo todo da empresa. Tudo que era aminoácido, tudo. Peguei o primeiro suplemento que eu comprei, veio um catálogo, eu fui, de período em período, eu comprava um suplemento do catálogo. Fui tomando tudo. Era BCA, amino não sei o que lá, era esses aminoácidos, basicamente. Felipe, se for o Felipe que eu estou pensando, né, ele competia, se não me engano, em natação. Ó, whey, albumina e BCA. É uma boa. É uma boa. É uma boa combinação. Se for né? tomar whey e albumina, eu só recomendo. É um pouco redundante, né? Não, às vezes a pessoa gosta de um e do outro, toma os dois. Em vez de tomar 2 doses de whey e 2 doses de albumina, tomar uma dose de cada. Tomar o whey após o treino. E deixar a albumina para outro período. Por quê? Porque o whey você consegue digerir mais rápido. A digestibilidade é um pouco mais rápida. Eu acho que após o treino é melhor. E a albumina deixa ou à noite, ou de manhã, ou no café da tarde, no lanche da tarde, nunca antes do treino, óbvio, né? Mas é uma boa. É uma boa. Às vezes a pessoa troca, toma um de um do outro. Eu faço isso. Eu compro sempre o whey e albumina, tomo whey depois do treino. E a albumina... eu gosto. Só quando o whey tá muito caro que eu compro só albumina. Eu dou sempre preferência à albumina. Nunca só o whey. Eu sempre faço isso, né? E como eu falei, a albumina dá uma reposição, uma reconstrução do esforço muito bom no dia seguinte. A albumina é muito boa nesse sentido. Interessante. Bem interessante esse efeito. Mais alguma coisa, querido, que vocês queiram saber? Se, assim, Eliane, a preferência seria, digamos que você treine à noite. Se você treina à noite e a ingestão do teu whey fica muito próxima do teu período que vai dormir, pode tomar albumina no lanche da tarde, tá? Se fica muito distante, você acaba de treinar, sei lá, 5 horas da tarde, 6 horas e vai dormir bem mais tarde, tomar albumina antes de dormir que é melhor. Mas se fica muito próximo, tomar albumina no lanche da tarde, por exemplo, não há problema. Ok? E também, se quiser inverter, já que eu tomo à noite, quero dormir, ter esse favorecimento da albumina e tal, toma albumina depois do treino e no lanche da tarde tomo whey também, não tem problema não. Isso é da Expo Afonso, eu não sei. Normalmente eu vejo pessoas usando glutamina para treino, né? Normalmente para imunidade, fortalecer a imunidade, usa o zinco, não é, Afonso?
A imunidade ao zinco, glutamina, assim, para a área médica, né? Ela ajuda muito a recompor, recuperar, cicatrizar o tele mucoso. Então, para situações de diarreia crônica, uma doença qualquer, uma colite bacteriana, aí fica aquela sequela que é a mucosa toda detonada, toda destruída, aí a regeneração da mucosa é muito mais rápida com a glutamina. Seria um suplemento, vamos dizer assim, terapêutico mesmo, né? Sim, sim. Para a recuperação, a regeneração da mucosa. Para a imunidade, que eu ouço todo mundo que trabalha com isso falar, no momento, pelo menos é zinco. É zinco, né? É zinco. Tanto Zinco, que, vitamina C. para o Covid, né, estão recomendando o zinco associado às vitaminas, né? Uhum. Tá, Matheus? Podem perguntar, pessoal, se vocês quiserem. Uma coisa que eu vou falar aqui, enquanto a pergunta não aparece, né? Que existe atualmente uma onda de probiótico, que na verdade, você fazer um aporte de bacilos, né? Muitos são lactobacilos, a maioria, para substituir a flora intestinal por uma mais eficiente, na função dela de coadjuvância, vamos dizer assim, na digestão. E isso é bacana, se você usar demais, só vai estar desperdiçando dinheiro, né? Os probióticos de farmácia, eu dei numa estudada, né? Eu tinha preconceito, achei que eles eram meio fajutos, mas são bons. O mais usado, Floratil, por exemplo, todo mundo ouve falar, né? Isso aí, Floratil, isso aí. Tem 4 bacilos bem legais, 3 lactobacilos e um outro que eu não lembro agora, mas que atendem a necessidade. E o probiótico, ele para funcionar, ele depende de resíduo, de fibra na dieta, que hoje ganha um nome bacana, diferente, mas que ajuda a entender, passou a ser chamado de pré-biótico, aquilo que ele chamava de fibra, né? Uhum. Continua a ser fibra, é solúvel, tem vários tipos, quantidade certa. Então, o probiótico funciona bem em presença de pré-biótico, que ele digere o pré-biótico para produzir o efeito final. Tá? Não é suplemento, mas como está na moda, né? Tem uma pergunta aqui da Letícia. Sobre a glutamina, pode ser uma opção de band-aid, né? Deve ser de tamponar mais ou menos o overtraining, já que auxilia na questão da imunidade. Assim, o que ocorre? Overtraining, na verdade, você tem que avaliar 2 coisas. Primeiro, é a questão do treino e do descanso. Né? Se ele melhorar a imunidade. Só que o problema do overtraining não é só a imunidade. Existem milhões de fatores, existe lesão por esforço, lesão por estresse, existe queda de desempenho, aumento de acúmulo de gordura corporal porque o teu corpo está em período de estresse metabólico, existe muita coisa além do que só o problema da imunidade. Então, eu acho que na questão do overtraining, eu acho melhor a pessoa parar de treinar um pouco, repensar o planejamento lá, o período de treino, os exercícios, o tempo de descanso, aumentar talvez, por exemplo, os intervalos de grupamentos musculares, deixar de fazer o tradicional, por exemplo, ABC, né? E fazer ABCD, ABCDE, aumentar os intervalos, relacionar o treino com o seu trabalho. Às vezes a pessoa tem um trabalho que cansa fisicamente, vai treinar também. Tem que ver tudo do seu dia. Que só a imunidade com overtraining, claro, causa queda da imunidade, porque o exercício é deletério ao sistema imune. E você está em overtraining porque você não consegue se recuperar do exercício, você vai ter uma queda da imunidade. Mas isso é um fator dentre milhares do overtraining, entendeu? Então, acho que tem que ver tudo a causa do overtraining. Kefir. Eu já ouvi falar desse kefir, se é um probiótico. Eu já ouvi falar aqui Eu vou descobrir aqui, vou pesquisar aqui, gente, para ver o que é. Quando vocês estão aí tirando outras dúvidas, eu vou descobrir aqui, tá? Só um segundo. É muito utilizado aqui. Eu vou ver aqui o que é. Kefir. O nome não me é estranho. Cadê a... Professor? Oi, querido. Vai lá. Kefir é tipo um iogurte natural, assim, aqui em casa já teve. Você começa com uma coisa bem pequenininha e aí ele vai crescendo ao longo do tempo. Então você pode começar com um potinho e aí no final de um mês você tem uma coisa assim enorme, uma panela de kefir quase, porque ele cresce assim absurdamente. É um cogumelo, é um iogurte de cogumelo, né?
Nossa. Tá? É um iogurte de cogumelo. Mas tem gosto de grego, aquele iogurte grego É, do muita gente Bosco. usa, né? Eu não sabia que chamava kefir, mas muita gente está fazendo agora. É um iogurte que faz em casa. Quer dizer, ele fermenta, por isso que cresce, como ela explicou para nós. É, eu queria saber o que ele tem, né, de micro-organismos, né? Isso é que eu queria saber. Se é só o cogumelo ou se tem algum micro-organismo, né? Para poder chamar de probiótico, né? Eu preciso que tenha alguns, As mas ele vitaminas. é considerado sim. Por ser fermentado, né? Tem algum bacilo que fermenta. É um probiótico sim, tá, gente? Natural. Não sei dizer quais são os bacilos que tem nele, mas é assim. E as vitaminas naturais que são recomendadas, que não entendi a pergunta. Quais vitaminas são mais recomendadas As que os vitaminas suplementos, né? Você recomendaria uma mais. complementação com vitaminas? Uma Essa suplementação só de questão, vitamina? sim, essa questão que eu vejo, pelo menos eu via muito no laboratório, o pessoal da nutrição falando muito, que esses suplementos multivitamínicos, minerais e tal, as vitaminas e minerais competem na absorção entre si. Né? Então, às vezes, você está ingerindo e não está conseguindo absorver todo aquele complemento multivitamínico. Eu vejo muito isso. O pessoal comenta, a pessoa da nutrição comenta muito isso, né? O ideal seria você ver qual o déficit de tal vitamina que você tem e ingerir aquela. Sim. Né? Por exemplo, vou ingerir a vitamina, sei lá, vitamina A. Tenho um déficit de vitamina A, vou ingerir a vitamina A, mas o multivitamínico não é muito indicado porque eles competem entre si. Né? Se eu não me engano, os minerais também, eu acho que, se eu não me engano, o cálcio compete com ferro, tem alguma coisa assim. Tem uns das vitaminas e minerais, entre os minerais que há uma competição de absorção. Então, se tiver muito outro, você não absorve o outro e vice-versa. Eu acho que não justifica o complexo vitamínico. Sim, você, sei lá, está no nutricionista, alguém, a pessoa vê o teu déficit de vitamina, às vezes algum alimento é rico em vitamina A, por exemplo, estou dando A que é um exemplo, e você não gosta desse alimento, pô, eu não como, não ingiro esse tipo de alimento. Então, ingere só aquela vitamina para complementar. E tudo bem. Mas o complexo vitamínico, acho que não tem necessidade. Os nutricionistas dizem que a maior fonte de vitamina da natureza é a urina do americano, porque eles tomam complexo vitamínico aberto, desnecessário, e eliminam tudo pela urina. Né? É isso aí que você está falando. Tá mudo, Afonso. Tá mudo o seu microfone. Perdão. O que mais, queridos? Aproveitem aí. Só uma questão que eu lembrei agora do overtreino que a Letícia falou, uma coisa importantíssima: dormir. Dormir é importantíssimo. Você pode ajustar o treino, tá com a alimentação 100%, tá bebendo água, tá tudo, e não dorme o suficiente. Esquece, joga tudo por água abaixo. Tudo por água abaixo. Em menos de uma semana, tu vai tudo pro espaço. Então, dormir é muito importante. Quem treina intenso, no mínimo 8 horas. Se conseguir 10, é melhor. 8, 9, 10 horas é o ideal. Quem faz treinos muito intensos. Está sujeito a lesão, né? O Não dorme, né? Eu principal é percebo dormir. isso. Muita gente esquece disso. Faz tudo, vai no endocrinologista, faz suplementação, treino, personal, gasta dinheiro, tudo, mas não dorme. Então, não vai dar resultado. Dormir é importantíssimo para tudo. Muito bem lembrado. Astaxantina, não. Xantina eu conheço só como um pigmento, né? Causa alergia pra Não. caramba, né? Pigmento amarelo, Não. mas astaxantina eu não sei o que é. Não conheço, Eu não sinceramente. conheço não, Matheus. Se o Marcelo não conhece, deve ser um troço realmente. Deixa eu ver aqui. Asta. O que é isso, né? Vem como um suplemento mesmo. Vem Cápsulas e como tal. antioxidante, né? É um carotenoide. É um É um tipo. carotenoide. Tudo bem.
um antioxidante É um antioxidante. carotenoide que não vira vitamina, né? Então, o principal aí, tá? Falando de forma geral, tá? Não se toma antioxidante antes do treino, tá? Por quê? Porque você precisa do radical livre para contração muscular. Se você aumentar muito a taxa de antioxidante durante o treino, o teu desempenho no treino cai. Isso é muito importante. Tá? Claro, vou utilizar um antioxidante após o treino, antes de dormir, por exemplo. Concordo. Mas antes do treino, como pré-treino, né? Quando eu falo antes do treino, é aquela pessoa que ingere no mínimo, no máximo, 30 minutos antes, 20 minutos antes, ingere e vai treinar. Não, não faça isso, porque você precisa do radical livre para contração muscular. Tá? Todo mundo crucifica os radicais livres, mas não é bem assim. Ele serve como sinalizador de bilhões de coisas no corpo. Tá? Inclusive também a hipertrofia. Por isso que um dos motivos de não... Eu tinha muito essa mania, às vezes tomava anti-inflamatório, né? Você treina muito forte e tal, tá com aquele incômodo e tal, toma anti-inflamatório para ir treinar de novo e tal. Não é bom, porque o anti-inflamatório também reduz a sinalização de hipertrofia muscular, vai reduzir o teu desempenho com o tempo, então também não é bom. Alguma observação quanto à idade para começar com a suplementação? Então, na Anvisa, foi bom falar isso, que eu até esqueci de falar lá nos slides. Aquelas porções que eu botei limites mínimos e máximos, ele vem tabelado pela resolução da Anvisa por idades, tá? Aquela idade que eu coloquei é acima dos 19 anos, tá? Que eu acho que a maioria das pessoas que começam no ginásio mais ou menos tem essa idade. Então a Anvisa separa abaixo dos 19, né? Separa as infância, adolescência, 19, e depois vem na lactação, gestação e etc, tá? Mas eu, particularmente, recomendo, primeiro, que eu sou contra a musculação para adolescente. Sou 100% contra, sempre fui. Mas faz mal para o corpo do adolescente? Não, é ótimo se ele fizer correto. Agora, se você conseguir fazer com que o adolescente vá para a academia e faça a musculação correta, eu dou um prêmio, que você não vai conseguir. Porque ele vai com amiguinho, ele quer botar mais peso, quer aparecer para amiguinha, para tal... Então, ele vai executar errado, vai botar uma carga muito alta, tem isso tudo. Então, a musculação, como é feita pelo adolescente, é ruim para o adolescente, não a musculação em si. Então, na prática, eu não recomendo musculação para adolescente. A pessoa tem que fazer o quê? Isso daí eu fiz quando eu comecei a fazer aquele raio-x das cartilagens epifisárias, né? Verifica que não vai crescer mais tanto, aí inicia a musculação, que aí se você cometer qualquer erro a nível de crescimento, você não vai ter esse prejuízo. Pode ter prejuízo de lesão, lógico, de má execução, mas esse prejuízo você não vai ter no teu crescimento. Então, eu não aconselho musculação para adolescente, sempre fui contra. Sempre fui contra isso por causa do psicológico também, né? Não é bom. Eu sempre fui contra, tá? E quem tem mais idade, provavelmente tem mais chance de ter doença. Então, é bom mesmo, sabe, gente? Da outra idade. Ver como está a função hepática e renal. Um exame simples de sangue. Se eles vierem alterados, aí você vai estudar o que está vendo. Vou dar um exemplo assim que não tem a ver com suplemento, mas para vocês verem que não é verdade isso que eu estou falando. Um familiar que não é sanguíneo, né, mas é como se fosse um primo, está numa fase de alcoolismo e então estamos aqui tentando, né, tratar ele da fase da abstinência. Ele parou agora e aí ele começou a tentar se fazer as coisas direito e usar a medicação antihipertensiva, que ele estava hipertenso. E aí o que aconteceu? Tomou uma dose que não era nada demais e a pressão dele baixou muito, despencou e foi parar no CTI por causa disso. Conclusão, insuficiência renal. Porque não se tratava, lembra que eu falei para vocês que o álcool inibe o hormônio antidiurético? Então ele era um desidratado, ele bebia já, pelo menos uma semana, só uísque, não bebia mais nada. E então o rim não conseguindo excretar a medicação que ele tomou numa dose normal, manteve os níveis dessa droga circulando no sangue por muito mais tempo. Então, uma dose normal do remédio para baixar a pressão baixou demais. Então, estou dando exemplo, né, para um remédio. Isso vale também para essas outras coisas. Né? No caso da proteína, né? Se a pessoa tiver uma insuficiência renal, algum problema, não é bom um suplemento proteico. É um exemplo clássico da proteína. Sobrecarrega muito, a função renal. Então vale a pena, né? Fazer uns exames gerais assim, de sangue antes, não custa nada. A pessoa que toma hipertensivo também, toma pré-treinos que vai estimular muita cafeína, não é indicado também. Entendeu?
Realmente, dependendo da comorbidade, tem que tomar atenção. Não só a idade, né? Claro que a idade, sim, porque a tendência da pessoa ter a comorbidade é a idade. Mas para se preocupar com a comorbidade, principalmente, né? Sempre saber as doenças que a pessoa tem. E lembra que o doente que ele está tomando remédio e o remédio está funcionando, ele não se acha doente. Você pergunta, você tem hipertensão arterial? Não, não tenho não, a pressão está normal. Aí você faz a pergunta, mas está usando algum remédio? Estou usando e a pressão está normal. Então ele é hipertenso, está tratado. Eles falam muito isso, eles confundem esse conceito, né? Se está tratando, está funcionando, ele não se considera hipertenso. Eles acham curados. Então uma pergunta muito boa é, me dá a lista de todos os remédios que o senhor toma, regularmente, né? Toma todo dia com a hora certa. A partir dos remédios você vai descobrir o que a pessoa tem, né? Que muitas vezes eles acham que não tem nada porque melhoraram com o remédio enquanto estão usando o remédio. Tá bom, queridos? Mais alguma coisa que vocês querem saber? Então tá bem. Então, a partir do dia 14, Marcelo, vou começar aqui o ensino, né, à distância oficial da UERJ, né? Quer dizer, a UERJ começou em setembro, né? Então, a gente está fazendo há 1000 anos, né? E eu estou estudando a plataforma dentro da qual eles vão ter acesso a aulas, né, que eu vou deixar lá. É uma plataforma que deriva do Moodle, que é usada aqui pelos meus enteados do Colégio Santo Inácio. Então, eles vão ser meus consultores. Um tem 12, outro tem 14. E a gente ainda vai manter também alguns eventos de aula em tempo real, como a gente está fazendo agora. Aí, naquela linguagem pedagógica, sempre chata, né? O termo para aula ao vivo é atividade síncrona. E a aula gravada é típico de pedagogo chato, né? E aquilo que vai ficar gravado vai se chamar atividade assíncrona. Então, isso vai me permitir fazer um banco, né, de aulas legal, né? Sem eles têm que ficar 18 horas em frente ao monitor por dia, né? Então, eu estou me inteirando de tudo para apresentar para vocês como vai funcionar mais detalhadamente. Mas vai ser isso, tá? Sexta-feira, nosso horário de aula, a gente vai ter aulas ao vivo, vão durar lá o período normal de uma aula, e vamos conseguir completar o que falta com essas aulas gravadas que vão ficar numa plataforma que a UERJ chama de AVA, Ambiente Virtual Acadêmico, acho que é isso, né? Que usa, na verdade, o Moodle. Tá? No fundo, quem já tem Moodle para outra coisa qualquer, eu já uso por outro motivo, vai ter facilidade. Nós já temos 2 salas virtuais para educação física, que tem o nome de IBRAG Edifício, tá fácil de achar as salas. Uma sala é a sala IBRAG Edifício 01, que eu vou deixar para a Nato 1. A outra IBRAG Edifício 02, que eu vou deixar para a Nato 2. Já botei uma figurinha lá de anatomia para personalizar a sala. Então, quando eles forem inscritos e tiverem acesso ao ambiente virtual acadêmico, já vão encontrar lá as salas com a carinha de anatomia, ao invés daquela foto da árvore amarela, que é o IP, ficou sendo a imagem padrão para todas as salas. Marcelo, muito, muito, muito obrigado mesmo, tá? Por esses aí, sei lá, 15 anos, não sei, né? De colaboração. 15 Mais ou anos. menos, né? Deve ser, né? 15 anos colaborando com a gente sempre. 13, vai fazer 14. Já, né? E muito sucesso para você aí. Obrigado. Quando você fechar sua tese de doutorado, aí eu vou pedir para você apresentar para nós. Sim, também. claro, Depois claro. que passar todo o estresse, tiver tudo bem resolvido, eu quero eles vendo a trajetória dos bem-sucedidos para eles seguirem a mesma trajetória que você seguiu. Tá, querido? Parabéns aí pelo conjunto da obra. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Queridos, então a gente se encontra agora, quer dizer, dia 14 de segunda, né? Então a gente vai se encontrar na sexta-feira, depois do dia 14, que eu não sei, faz a conta e vê que dia dá, acho que é dia 21. 21 não, né? Deve ser dia... É 18. Sei lá, 18. é 18. 18. Na sexta-feira da semana que começa dia 14, a gente está se encontrando e aí eu vou atualizando vocês sobre tudo que vai acontecer. Não fiquem preocupados, não. A questão da matrícula, né? Abriu no aluno online e eu acho que vai tudo correr bem, vocês não vão ter dificuldade, não. Tá bem, querido? Então, até a gente dá uma pausa agora, deixa vocês em paz e volta a se ver dia 18. Parece que houve 15 dias de férias do ciclo de palestras. Marcelo, muito obrigado, tá, querido? Fica Obrigado, com Deus aí. Obrigado a todo Tudo mundo de bom aí. para você, para toda a família, para a esposa.
Também. Tudo Muito de bom, sucesso. E assim que puder, a gente se vê em Portugal, se Deus quiser. com certeza. Tá? Tá ok. Vou Tchau, encerrar tchau. aqui. Já gravei, tá? Daqui a pouco eu boto no canal. Tá. Pode deixar. Tá ok. Obrigado, querido. Obrigado. Tchau.